Bom dia a todos e a todas. E estamos aqui hoje com o professor Luciano Arone de Abreu, da PUC de Porto Alegre, para conversar sobre um seminário que nós tivemos organizado em parceria Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UFC, e o Programa de Políticas Públicas da UES. O professor Luciano é um especialista na área dos estudos sobre autoritarismo, conservadorismo, direita, e tem uma trajetória na área da história. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em História da PUC de Porto Alegre, mas é um pesquisador que ama dialogar também com as outras ciências humanas, com o pensamento político, com a sociologia, com a filosofia. E nos últimos anos ele realmente tem uma produção científica de excelente qualidade na área dos estudos sobre autoritarismo, corporativismo e direita. Então, por essas razões que os dois programas resolveram convidar o professor Luciano para discutir sobre temas de grande atualidade no Brasil, mas também no mundo. O crescimento do conservadorismo e das direitas na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E nós organizamos um minicurso com os alunos dos dois programas sobre o tema do autoritarismo e do conservadorismo, e hoje estamos aqui fazendo uma entrevista com ele para voltar a discutir sobre essas questões. Professor Luciano, pode assim resumir um pouquinho esse tema do autoritarismo e do conservadorismo, a importância deste tema hoje nessa conjuntura brasileira? Quer dizer, quais as motivações que também levaram você para aprofundar esses estudos hoje, também tendo em consideração a nossa conjuntura política? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu digo que quando eu comecei a trabalhar com essas questões relativas mais especificamente à era Vargas, eu comecei a trabalhar com essas questões em princípios dos anos 90. Tá? E naquele contexto, nós estávamos ainda num período que se dizia de transição, saindo de uma ditadura militar, tá? Estruturando e tentando consolidar um regime democrático. E naquele contexto se tornaram muito comuns, muito fortes os estudos na academia, nas áreas de história, política, sociologia, enfim, sobre questões relacionadas aos regimes autoritários, tá? Tentando compreender o porquê que o Brasil, ao longo de sua história contemporânea, da sua história republicana, o Brasil viveu longos períodos de ditadura, né? Uma ditadura Vargas de 15 anos, uma ditadura militar de 20 anos, 21 anos, e se buscava então compreender esses fenômenos e se voltava muito aos anos Vargas, e eu me inseri, portanto, nesse grupo, né, de historiadores, de estudiosos, eu então iniciando os meus estudos, tentando compreender isso. Tá? E trabalho, né, há muitos anos então nessa perspectiva, sempre focado mais diretamente no período Vargas, mas avançando também em relação ao período militar e mais recentemente sobre as questões do pensamento político, dos modelos políticos, da doutrina política, né, desses regimes e desses intelectuais. Só que o que ocorre é que ao longo desses anos todos, eu digo isso para meus alunos, eu sempre pensei que o meu objeto de estudo como historiador estivesse no passado.
tá? E nos últimos anos o que eu percebo é que o meu objeto de estudo está se fazendo presente, né? E a gente tem uma nova onda conservadora mundo afora, especialmente dos anos 2010 para cá, tá? No Brasil, talvez de 2013 para cá, isso tenha se tornado mais evidente, tá? E é extremamente importante que a gente, então, retome de uma maneira mais sistemática. Nunca se deixou de trabalhar com isso, mas eu acho que mais recentemente se tornou talvez mais fundamental como forma de nós, historiadores e cientistas sociais, tentarmos compreender o que nós estamos hoje vivendo, né? Nos dedicarmos a estudar de forma mais sistemática essas questões e a discutir de forma mais sistemática, eu acho que é extremamente importante isso, o que nós entendemos por conservadorismo e por autoritarismo, tá? Não é possível que a gente simplesmente se utilize dessas expressões como senso comum, tá? E que a gente, enquanto estudiosos dessas temáticas, não tenhamos uma compreensão mais precisa disso, tá? O que é fundamental para que a gente possa, de fato, compreender esses fenômenos e o que está acontecendo, né? Então é um pouco isso que eu tenho procurado fazer nesses últimos anos e é um pouco esse o objetivo e as questões que a gente está discutindo nesse seminário. Realmente você coloca uma questão muito importante, quer dizer, a exigência acadêmica, mas também civil, de esclarecer, de compreender estas categorias. Quer dizer, no senso comum, como a gente observou também nas últimas eleições, a última campanha eleitoral, os conceitos de autoritarismo, conservadorismo, reacionarismo, fascismo, quase foram utilizados no mesmo sentido, assim. Então, realmente, como você fala, é fundamental compreender as diferenças, mas também as aproximações entre estas categorias. Você poderia falar um pouquinho sobre esta relação conservadorismo-autoritarismo, também tendo um foco específico sobre a natureza do caso brasileiro? Eu começo, talvez, Fábio, fazendo um rápido comentário à questão que você referiu agora da necessidade de nós termos um certo distanciamento, né, dos fenômenos que nós estamos vivendo. Isso é extremamente importante, né? Quer dizer, é evidente que essas coisas muitas vezes se confundem, elas estão muito próximas, os limites não são evidentemente tão claros assim, mas uma coisa é nós pensarmos que nós, enquanto cidadãos e sujeitos, né, que estamos vivendo esse processo, nós temos evidentemente as nossas posições, nós temos as nossas opiniões, os nossos vínculos e comprometimentos, tá? Evidente. Agora, enquanto estudiosos da temática, historiadores, cientistas sociais, nós precisamos nos utilizar dessas categorias enquanto categorias, e não como expressões que sirvam como bandeira de luta, né? Simplesmente, embora elas sejam, e é legítimo que sejam, né? Mas que a gente possa ter essa avaliação e essa definição mais precisa, né? Por exemplo, você acusar alguém de autoritário, conservador, fascista, comunista, isso é corrente, ao longo da história se percebe isso, né? E fascista e comunista, por exemplo, pode ser qualquer um. Populista pode ser qualquer um, né? E em geral se utiliza essas definições de maneira imprecisa, numa forma de expressão de senso comum, para você desqualificar o adversário, o oponente, tá? Ok, mas enquanto categorias de análise para um estudo mais acadêmico e científico, não podemos tomar essas expressões dessa maneira, tá? No caso do conservadorismo e do autoritarismo, é preciso que a gente distinga, por exemplo, que são coisas que podem estar associadas, mas não necessariamente, tá?
O conservadorismo, não vamos entrar aqui na discussão mais teórica, né, sobre esse conceito, mas o conservadorismo é um conceito, uma categoria bastante complexa de se definir. Se a gente entender o conservadorismo como entendem alguns, mas não todos, como uma ideologia, né, ele vai ter um conjunto de princípios doutrinários que vão definir o que se entende por conservadorismo, o que se define pelo pensamento conservador. Se remonta à questão da tradição, dos valores, da família, do valor do passado como referência para a construção do presente, tá? Mas, de qualquer maneira, a diferença, né, natural que existiria entre os homens, quer dizer, as diferenças seriam naturais e não necessariamente, portanto, passíveis de serem resolvidas por ações ou políticas sociais ou por ações culturais, né? Então essas questões nos remetem a uma tradição conservadora, mas que necessariamente não é autoritária, né? Ela pode ser liberal, por exemplo. Então uma das vertentes, vamos chamar assim, do pensamento conservador é o conservadorismo liberal. Tá? Mas no caso brasileiro, o que ocorre? Essa tradição de pensamento conservador, ela andou, se construiu e andou historicamente sempre muito próxima dessa vertente mais autoritária. Tá? E o autoritarismo se definiria mais por uma forma de regime, de organização das relações, né, do que propriamente como uma ideologia em si, como no caso do conservadorismo. Tá? Então a questão é, no caso brasileiro, tá, sim, o pensamento conservador não de forma exclusiva, nós também temos conservadores não autoritários, temos diferentes matrizes de conservadorismo no Brasil, mas uma das vertentes, vamos dizer assim, que se colocou sempre como muito forte, tá, é a sua matriz autoritária. Tá? Isso a gente vê muito claramente, por exemplo, nos anos Vargas, isso a gente vê muito claramente, por exemplo, no período militar, e algumas manifestações que nós vemos hoje, nesses últimos anos, caminham um pouco nesse sentido. O tema do seu seminário é autoritarismo em foco e em perspectiva. Isso já me faz pensar que você, por ser um historiador, tenta de compreender, analisar esse autoritarismo brasileiro, por um lado, numa perspectiva de longa duração, mas por outro lado também tentando de entender alguns elementos de novidade que estão caracterizando o crescimento daquela que hoje se fala a nova direita brasileira. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais elementos de continuidade você está encontrando nesse fenômeno e, ao mesmo tempo, quais elementos de novidade você destacaria? Pois é. O que eu diria, Fábio? Eu acho que a questão do autoritarismo em perspectiva, em foco é evidente, né? Quer dizer, nós estamos colocando em destaque a questão do autoritarismo para pensar sobre ela. Tá? Mas a questão da perspectiva, eu acho que a gente pode pensar sob dois ângulos, né? Um, sim, a perspectiva histórica, evidentemente é a minha perspectiva enquanto historiador, de você olhar para o passado e você buscar compreender esses fenômenos numa perspectiva de longa duração. Mas sempre lembrando, né, que as questões que o historiador se coloca são as questões do seu tempo. Nós nos voltamos para o passado para compreender as questões do nosso próprio tempo, né? Nós estamos inseridos nesse tempo. Então, que questões estão nos preocupando hoje? Exatamente, por exemplo, as questões do autoritarismo, das suas formas de manifestação. Então, essa é a perspectiva, né? Voltar para o passado. Mas eu acho que a perspectiva também pode ser pensar de que maneira, a partir dessa nossa compreensão
dessa melhor compreensão do fenômeno, e a história acho que pode nos dar esse suporte, acho que esse é o papel fundamental que a história tem, nós podemos compreender melhor o nosso próprio tempo e, quem sabe, agir ou reagir melhor, ou projetar melhor, né? Alternativas, perspectivas, enfim. Então, acho que esses dois vieses são importantes da gente colocar em foco, né? Bom, o que eu acho que você falava da nova direita, né? O que é a nova direita, né? O conceito de nova direita é um conceito extremamente difuso, né? Um conceito que nos remete a questões de cunho mais socioeconômico, né? A questão da concorrência, da livre iniciativa, da liberdade de mercado, a questão do equilíbrio orçamentário, das privatizações, todas essas questões são questões muito fortemente associadas à nova direita, tá? Que privilegia muito mais questões de ordem social e econômica, especialmente, do que propriamente políticas, tá? Mas a gente tem também associadas a elas questões de ordem moral, comportamental, são questões que também dizem muito respeito aos nossos debates contemporâneos, né? A gente vê isso não só no Brasil, mas no Brasil a gente vê isso muito fortemente, tá? Os papéis sociais, as questões de gênero, enfim. E então esses são elementos que eles não são exatamente elementos novos ou totalmente novos. Eles já existiam, já se manifestavam, tá, numa perspectiva histórica, nessa tradição de pensamento conservador e de direita, mas são questões que se colocam, talvez, em relação a novos problemas, num novo contexto, tá, e que a forma como isso está sendo, então, apropriado e colocado em discussão e em ação pelos regimes, né, tem sido nova, tem sido diferente. Agora, exatamente o que é novo, como se define essa nova direita, né, acho que essa é uma grande questão ainda em aberto. Tá? A gente percebe que as coisas têm elementos de continuidade, portanto, você continua falando de uma direita, mas você percebe, ao mesmo tempo, que estas questões elas não se colocam exatamente da mesma maneira, nem as respostas que se dão são exatamente as mesmas, portanto você adjetiva essa direita de nova, mas não se sabe muito bem o que há de novo aí, ou o que há de ruptura, se é que há uma ruptura nesse sentido. Então acho que essas são questões que a gente justamente precisa discutir e avaliar com mais cuidado. O que eu acho que talvez possa se destacar como uma diferença importante, eu percebo dessa maneira, é que o debate ele é menos politizado, eu já referi um pouco isso, tá? Ele é menos politizado ou com uma ênfase política menor do que no passado. Por exemplo, nos anos Vargas, no período militar, se tinha, por exemplo, uma questão muito forte em termos políticos, o combate ao comunismo, o perigo comunista, etc. Essa questão hoje ela não faz o menor sentido, tá? E o debate acaba sendo muito mais de cunho ou econômico, ou moral, comportamental. Então acho que esse é um elemento importante. Mas realmente eu acho que é muito difícil da gente definir de uma maneira precisa o que nós temos de novo exatamente, ou como definir esse conceito de maneira mais precisa. Luciano, você também aborda nesse seminário um tema que nos últimos anos você estudou muito, dedicou muitas publicações, muitos trabalhos, que é o corporativismo. Pode falar um pouquinho sobre a importância desta categoria hoje na nossa conjuntura, no debate atual? Pois é, a questão do corporativismo foi uma questão que se colocou para mim como uma questão importante e relevante a partir dos meus estudos sobre
esse debate do autoritarismo. Tá? Porque o corporativismo, voltando lá para os anos 30, 40, no contexto do Estado Novo, aqueles debates político-intelectuais do regime, mas não só, tá? No Brasil, mas também não só no Brasil, difundidos em vários países, na Itália, na França, na Romênia, na Espanha, Portugal, enfim, buscavam alternativas. Tá? Se dizia que se vivia uma crise dos modelos liberais, da democracia liberal, e se buscava uma nova alternativa de organização da sociedade, das suas instituições, dos seus regimes. E essa alternativa, hegemonicamente naquele contexto, ela era autoritária. Tá? E uma alternativa de organização da sociedade, em termos sociais, mas em termos econômicos, de alternativa de desenvolvimento destas sociedades, era o corporativismo. Então isso apareceu para mim nesses estudos, né? E eu percebi que essa era uma questão realmente muito importante e intensa, forte naquele momento. No caso brasileiro, mais especificamente, isso foi apropriado pelos nossos intelectuais como uma alternativa para a superação do atraso, do que se dizia ser o atraso no desenvolvimento brasileiro. Tá? Em que consistia, muito brevemente, essa alternativa? O corporativismo seria, naquele contexto associado àqueles regimes autoritários de tradição ou de inspiração fascista, o corporativismo seria uma forma de organização da sociedade a partir das suas classes produtivas. Tá? Bom, a partir disso, essas classes produtivas se organizariam de uma maneira orgânica, articulando seus diferentes interesses, e as corporações elas congregariam tanto empregados quanto empregadores. As corporações não são sindicatos. Tá? Uma corporação de industriais, por exemplo, congregaria tanto os operários quanto os industriais. A corporação da indústria, desculpem, né? Corporaria industriais e operários. E essa seria uma forma de organizar e articular os interesses desses setores, mas de eles também se relacionarem com o Estado. E essa seria uma forma, portanto, de o Estado estimular o desenvolvimento da sociedade, mas de regular esse desenvolvimento e as suas relações. Tá? Em alguns casos, isso se manifesta também numa perspectiva política, porque essa seria uma forma de negação da política e de você organizar a sociedade em termos de representação por meio das suas corporações, dos seus setores produtivos. Tá? E ou você está inserido nelas ou você não existe. Tá? E isso foi muito forte em alguns países mais, em outros menos, mas isso pautou muito o debate e a ação de muitos regimes naquele contexto. Pós-Segunda Guerra, com a queda dos regimes fascistas, o corporativismo caiu meio que em desgraça, né, em termos doutrinários, e esteve associado muito fortemente àqueles regimes. Mas, o que se passou a perceber, o que os estudiosos, cientistas políticos, sociólogos, economistas, né, alguns historiadores passaram a perceber lá nos anos 70, mais ou menos, olhando para trás, nesse contexto de redemocratização, de reconstrução europeia, né, de construção e organização dos estados social-democratas, né, do bem-estar social, enfim. Que esses estados, essa social-democracia europeia, por exemplo, pelo menos em muitos casos, ela mantinha certos princípios e certas formas de relacionamento e de organização da sociedade e da relação da sociedade com o Estado que eram muito próximas ao corporativismo. E aí se passou a discutir que isso necessariamente não precisaria estar associado ao autoritarismo. E que, portanto, poderíamos falar de um neocorporativismo ou de um corporativismo democrático, né? E que isso ainda seria uma forma de organização da sociedade, de relações sociais, produtivas, enfim. Então esse debate está colocado, né? Em que medida isso ainda pode ser chamado de corporativismo ou de neocorporativismo? O que seria
novo aí, de novo a questão do novo, né? Mas, de qualquer maneira, é uma forma de organização da sociedade, dos seus setores produtivos privados, fora, portanto, do poder público, mas que estabelece uma forma de regulação e de relação dessa sociedade civil, dos seus setores organizados, com o próprio poder público. E queria te perguntar, o que você acha, voltando um pouquinho para a atualidade, assim, para a conjuntura atual, o que você acha sobre as responsabilidades da esquerda brasileira no crescimento dessa nova direita? Uau, pergunta difícil, complicada. Eu acho que o que talvez a gente possa apontar, acho que é difícil da gente apontar responsabilidades individuais ou de grupos em particular, ou pelo menos de mensurar isso e avaliar de maneira mais precisa qual seria a responsabilidade de um ou de outro. Essas responsabilidades certamente estão difusas. Tá? O que eu tenho pensado e colocado sempre para reflexão é que eu acho que a gente precisa ter, vou dizer talvez o óbvio, mas isso às vezes, o óbvio às vezes precisa ser reiterado, né? A gente precisa ter um certo distanciamento para poder avaliar melhor essas questões. O que eu quero dizer com isso? Talvez dos anos 90 para cá, eu estou voltando, não exatamente a uma longa duração, mas talvez a uma média duração, tá? Dos anos 90 para cá, nós vimos uma crescente polarização no debate político e no jogo político brasileiro. Uma polarização que se deu na eleição do Fernando Henrique entre PSDB e PT, tá? E que foi crescente ao longo dos 2 mandatos do Fernando Henrique, dos 2 mandatos do Lula, dos 2 mandatos da Dilma. Foi uma polarização crescente, tá? E que, evidentemente, ela se difundiu por todo o social, por toda a sociedade, inclusive entre os intelectuais, entre os acadêmicos, tá? E muitas vezes esse debate ele se tornou um debate mais comprometido, aquilo que a gente dizia de ter o cuidado de não usar certas expressões ou denominações próprias do jogo político com categorias de análise. Muitas vezes a gente acabou tendo um pouco de dificuldade pelos nossos evidentes e legítimos interesses e comprometimentos e posições, né? Mas uma dificuldade, eventualmente, de fazer essa avaliação, com um distanciamento um pouco maior. Vou dar um exemplo apenas, né? Se dizia, por exemplo, no final do segundo governo Fernando Henrique, aí a ascensão e eleição do Lula, a primeira eleição do Lula, em princípio dos anos 2000, tá? Se dizia que o Brasil talvez estivesse deixando de ser um país conservador e que a gente percebia ali uma ascensão da esquerda. E aí a reeleição do Lula e a eleição e depois a reeleição da Dilma, isso tudo foi visto por uma série de estudiosos, intelectuais, acadêmicos, como uma ascensão da esquerda, um marco importante, uma mudança política importante na cultura política brasileira. E eu acho que sim. Eu não discordo dessas leituras, eu acho que sim, sobre um certo ângulo sim, por um lado sim. Tá? Mas por outro lado, é preciso que a gente perceba também, tá, que tanto nas eleições do Lula quanto nas eleições da Dilma, a direita nunca deixou de estar no poder. Tá? Quer dizer, Lula foi eleito e reeleito tendo como vice José Alencar, do Partido Liberal. Dilma foi eleita e reeleita tendo como vice Michel Temer. Tá? E as bases de apoio, tanto de Lula quanto da Dilma, em grande medida não diferiram tanto da base ou das bases de apoio do Fernando Henrique. Exceto pelos partidos PT e PSDB e PFL, mais proximamente do
PSDB, enfim, mas no geral os demais partidos e grupos fizeram parte da base de apoio desde Fernando Henrique até hoje do Bolsonaro, praticamente. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa talvez tenha sido uma leitura menos avisada, não se tenha percebido. Quer dizer, quando se disse lá em 2013 que a direita está botando de novo, né, a cara para fora e tentando retomar o poder e vai dar o golpe para retomar o poder, eu diria essa é uma leitura possível, mas talvez não seja a leitura mais avisada, com um distanciamento um pouquinho maior desse processo, porque eu diria, a direita nunca esteve longe do poder no Brasil. Ela esteve na base de apoio o tempo inteiro dos nossos governos de esquerda. Tá? E da mesma maneira, por exemplo, fazendo uma leitura um pouquinho mais distanciada, embora eu saiba do risco e do contraditório que é legítimo e das discordâncias que talvez isso possa gerar a respeito dessa minha impressão, pelo menos, sim, o primeiro governo Lula, por exemplo, foi um governo de uma forte tendência à esquerda e de políticas sociais à esquerda extremamente importantes, tá? Sem dúvida alguma. Mas que fez lá as suas concessões, tá, a um modelo econômico que era próprio da direita, não da esquerda, ou de setores mais conservadores e não de setores mais progressistas, de estabilidade econômica, de equilíbrio fiscal, né? Enfim. Então, a Carta aos Brasileiros foi para dizer que nós não vamos romper com isso. Tá? Então há um jogo de equilíbrios ali em que sim, o governo tem ações mais à esquerda, mas ele faz concessões à direita, talvez a direita tenha admitido políticas mais à esquerda em troca de concessões de uma política econômica mais à direita, quer dizer, uma conciliação. Então, eu acho que essa avaliação talvez não se tenha feito de uma forma tão avisada, com o devido distanciamento. Talvez a esquerda não tenha percebido isso de uma maneira tão clara. Tá? E aí, nesse sentido, a direita esteve sempre lá. Né? E aí, a nossa incapacidade, talvez, de fazer essa avaliação de uma maneira mais crítica e distanciada tenha nos dificultado na compreensão do fenômeno que vinha ocorrendo de crescimento das bancadas mais conservadoras, evangélicas, da bala, das manifestações de 2013, no tom em que elas aconteceram e assim por diante. Queria te perguntar uma coisa. Qual o peso que você acha teve nesse processo esse fenômeno de crescimento da direita, que, como você justamente está falando, não é uma novidade, porque ela estava lá, sempre foi lá, também durante os governos do Lula. Qual o peso que tem nas ciências sociais, mas também no senso comum? A dificuldade de fazer uma revisão necessária da época Vargas e da ditadura militar. Quer dizer, eu, como pesquisador estrangeiro que estuda o Brasil, observa o Brasil, eu percebi, desde que cheguei aqui, uma dificuldade de elaborar a era Vargas. Ao mesmo tempo, também uma dificuldade de elaborar a ditadura militar. Quando nós tivemos a transição aqui, as ciências sociais voltaram o próprio interesse para a democracia, qualidade da democracia, estudos também quantitativos,
de matriz anglo-saxônica. Ao mesmo tempo, as ciências sociais se reuniram em torno desse fenômeno do PT, do Lula, e realmente questões como o autoritarismo, a ditadura militar, a própria Era Vargas foram um pouco marginalizadas assim. Então, eu queria te perguntar se esta dificuldade, se nós vamos fazer uma comparação com um país como a Alemanha, ou também a própria Itália, nós observamos, pelo menos a meu ver, uma dificuldade de elaborar o próprio passado ditatorial aqui no Brasil. E você acha que isso teve, como historiador destas épocas, você acha que isso teve um peso na volta da direita hoje? Quer dizer, houve uma incapacidade de entender o que você estava falando, que a direita estava com uma forte tradição, estava se organizando e estava, ao mesmo tempo, fazendo uma própria elaboração deste passado varguista e militar. E isso, talvez a esquerda não conseguiu entender isso. O que você acha sobre isso? Bom, eu não sei se eu respondo exatamente a sua questão, mas eu vou pensar um pouquinho sobre os pontos que você estava colocando, que eu acho que são extremamente importantes e interessantes. Uma questão que eu acho importante é a gente referir a questão do tempo histórico. Tá? A ditadura Vargas está muito distante de nós. Nós praticamente não temos hoje mais ninguém, ou talvez não tenhamos mais ninguém, que seja remanescente daqueles tempos. Tá? A ditadura militar é algo ainda muito presente. Tá? Então, esse é um ponto, né? Outro ponto talvez seja a gente pensar na forma de organização dos regimes e talvez nas suas habilidades ou competências de construir a sua própria imagem, de construir seu próprio discurso. Tá? Talvez, tá? Nos anos Vargas, o regime tenha sido mais competente na construção da sua imagem como uma imagem positiva do Vargas como alguém carismático, próximo do povo, né? O pai dos pobres, alguém que, entre aspas, é o criador ou o benfeitor, né? Que dá ao povo a legislação social, proteção social, enfim. Os militares, pelas características do regime, pelo contexto, talvez pela menor capacidade do governo de construir positivamente a sua imagem, tá? Eles não têm essa imagem positivada, vamos chamar assim. Então esse talvez seja um segundo elemento. Tá? Um outro elemento que eu acho que é importante da gente colocar, e aí isso se relaciona à questão do tempo histórico, né, da duração, é o fato de que as coisas ao longo do tempo elas vão sendo muitas vezes ressignificadas. Tá? Ou seja, a legislação social que nasce no Brasil ligada a um regime autoritário, de tipo corporativista, que a gente comentava antes, tá? E que tiveram naquele contexto, sim, trouxeram, sim, benefícios, né? E um reconhecimento de direitos, mas que representaram também uma forma de controle, regulação social, repressão, etc., por parte do regime, tá? E que, portanto, o que eu quero dizer tudo isso nasceu associado a um regime conservador, autoritário, de direita. Isso tudo foi sendo ressignificado e vejam que essa estrutura ela não se alterou essencialmente no pós-Vargas.
Essa estrutura se manteve, a estrutura corporativa, sindical, legislação social se manteve no pós-Vargas. Tá? E isso foi ressignificado e dissociado daquela sua origem autoritária e corporativista. Nos anos 60, vejam que curioso, tá? Que Brizola e Jango, claramente e declaradamente herdeiros do trabalhismo varguista, tá? O Jango é derrubado pelos militares e acusado de comunismo. Tá? Então aquilo que nasce, o varguismo, o trabalhismo, e tudo isso que nasce associado a um regime autoritário e conservador de direita, vai ser derrubado pelos militares, conservadores, autoritários de direita, porque Jango é acusado de comunista. Veja a ressignificação disso. E os militares diziam que eles iriam acabar com a Era Vargas. Curiosamente não acabaram, e essa base se manteve, e no fim da ditadura militar e depois na eleição do Fernando Henrique tem um primeiro discurso, um dos primeiros discursos do Fernando Henrique, que ele diz que ele vai acabar com a Era Vargas. Então vejam, nós estamos lá nos anos 90 e o Fernando Henrique diz de novo que vai acabar com a Era Vargas. E faz uma série de reformas que teriam então por objetivo construir novas formas de relações, né, de Estado com a sociedade, de regulação, enfim, quebrando com essa prática mais corporativa e estatista. Bom, eis que o Lula se elege e são vários os discursos e as manifestações do Lula se reportando aos anos Vargas. Tá? Numa eleição anterior à sua vitória, né? Ele, naquela eleição em que ele foi candidato tendo o Brizola como candidato a vice-presidente. Tá? Tem uma fala do Lula, que talvez se encontre na internet, tem uma fala do Lula em que ele, curiosamente, ele conta da ocasião em que, figurativamente, evidente, em que Brizola o apresentou a Getúlio Vargas. Vejam que curioso. E o Lula conta isso. Ele foi com Brizola a São Borja, num 24 de agosto, naquelas manifestações que ocorrem praticamente todo ano pela morte do Vargas, né, do trabalhismo, diante da Carta Testamento, e o Lula conta como o Brizola, então, o apresentou para o Vargas. Né? E ele diz que o Brizola teria dito: Getúlio, agora aquilo que tu sempre quis, que era então botar os trabalhadores, trazer os trabalhadores para junto do Estado e reconhecer os seus direitos, etc., agora o Lula vai fazer aquilo que tu não pôde fazer porque tu não era um trabalhador, e ele é. Tá? E aí depois o Lula eleito presidente, ele vai dizer, em determinadas ocasiões, ele vai dizer: nunca antes na história desse país ninguém fez tanto pelos trabalhadores desde Getúlio Vargas. Então ele estabelece uma conexão aí. Tá? E tem um discurso de novo do Lula na reeleição da Dilma, em que ele diz, tá, que Dilma, aquele povo, e aí ele se reporta ao Fernando Henrique, tá, aquele povo que queria acabar com Getúlio Vargas, que o povo esquecesse Getúlio, aquele grupo, enfim, que queria que o povo esquecesse de Getúlio Vargas, nós não esquecemos, o povo não esqueceu. Tá? E o povo não quer esquecer. E por isso o povo te elegeu. Tá? Então, de novo, uma relação aí. Ou seja, que eu quero reforçar mais uma vez, é a ressignificação disso. Quer dizer, se o Fernando Henrique dizia, então, que ia acabar com a Era Vargas, o Lula resgata a Era Vargas. Tá? E aquilo, de novo, que nasce como uma questão associada ao conservadorismo, ao corporativismo, né? Hoje se coloca como uma bandeira dos partidos progressistas, a legislação social, os direitos sociais, etc. Então é a ressignificação de tudo isso, a gente precisa compreender isso. Tá? Então eu acho que fazer uma avaliação dessas questões e
Isso é fundamental para que a gente possa compreender melhor, eu acho, uma série de coisas que estão colocadas hoje no nosso contexto, no nosso debate. Então, acho que a história pode nos ajudar nesse sentido, né? Buscando na longa duração, ou numa duração um pouquinho mais longa, pelo menos, essas referências, né? Luciano, para finalizar, qual o papel hoje, então, do cientista social diante esses fenômenos e também diante a expansão desses fenômenos nas redes sociais? O que você acha? Como o cientista social pode lidar com isso e como pode ele colocar seu próprio patrimônio, conhecimento nessa conjuntura? Bom, eu acho que enquanto cidadãos e militantes, nós temos que exercer a nossa cidadania e militar. Enquanto cientistas sociais, nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado, talvez, em certas avaliações, e talvez um pouco mais de distanciamento para que a gente possa fazer uma avaliação mais precisa, mais avisada, tá, do que está acontecendo, mais complexa dessas relações, tá? Essa polarização, ela é do jogo político, mas pensar que as coisas se colocam de fato de maneira polar não nos ajuda, eu acho, a compreender exatamente o fenômeno, né? Por exemplo, compreender essa retomada do poder pela direita, uma guinada mais à direita, implica, eu acho, pensar sobre as questões que a gente estava conversando um pouco antes, tá? Pensar que os 13 anos, tá, de governos do PT não significam que o Brasil deixou de ter uma matriz conservadora, tá? E que as pessoas que elegeram Lula e Dilma eram necessariamente pessoas de esquerda ou petistas. Não. Como também não é exatamente verdadeiro em sentido pleno, tá, que as pessoas que elegeram Bolsonaro sejam necessariamente pessoas fascistas ou que sejam necessariamente bolsonaristas. Tá? Nós tivemos, tanto nas eleições do Lula, da Dilma e agora do Bolsonaro, pessoas que votaram nesses candidatos totalmente antagônicos em todos os setores da sociedade e em todas as regiões do país. Tá? Então, por que disso? Tá? Como compreender isso? Nós temos eleitores hoje de Bolsonaro que um dia foram eleitores de Lula e de Dilma. Isso é fato. Tá? Por quê? Então, acho que a gente precisa, enquanto cientistas sociais, pensar nesse sentido, de uma maneira mais complexa, pensando que essa polarização ela é própria do momento que nós estamos vivendo, do nosso jogo político, do nosso embate político, mas que em termos de análise social, de análise política, as coisas são mais complexas. E a gente precisa talvez tentar avançar um pouquinho por esses outros meandros. Luciano, foi um grande prazer. Realmente. Você ficar aqui com a gente, fazendo esse seminário, esse minicurso, esta entrevista. E também, então, eu renovo o convite para você voltar aqui e voltar a conversar sobre estas questões. Muito obrigado. Obrigado a você e será um prazer.